Tem uns jogadores ali... E a capacidade, né, Paulo? Dá para colocar o seguinte, são 7 jogos no campeonato, o Corinthians fez 3 gols. É isso. Só contra o Fluminense. O Corinthians ficou 6 jogos sem fazer nenhum gol. Não, Salve. E aí você tem essa fala do Antônio. Eu gosto do Antônio, eu gosto de você, Antônio. Mas não dá essa fala, só vamos fazer conta no final? Cuidado, hein? Tá, então vamos ouvir? Cuidado, hein? Atenção, primeiro, vamos mostrar o que o Salve levantou. Você tem isso em tela, não tem, Chile? O desempenho do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ó. 7 jogos são 21 pontos, certo? Gente, não sou bom de matemática, são 21 pontos. O Corinthians tem uma vitória... Contra o Fluminense. Contra o Fluminense, que a gente sabe que o Fluminense é uma equipe que... 3-0, jogou bem o Corinthians. Fez 3 gols, mas é o Fluminense que ousa aquela saidinha de bola lá, fez 3 gols. Depois, 2 empates e 4 derrotas. Ou seja, nos outros 6 jogos que foram contra Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo... Juventude, Fortaleza e Botafogo, o Corinthians não balançou as redes. Estamos falando do Corinthians. Estou falando do Corinthians. Não, e outra coisa, Gafa. É preocupante isso, é muito preocupante. Gol do Yuri Alberto, que bateu na trave. E aí o Fausto Vera entra, manda a bola lá na torcida. Olha, eu tenho a sensação de que o Santos e o Corinthians foram os times que mais mudaram jogadores do ano passado para esse ano. Só que o Santos está na Série B. Talvez se e com alguns jogadores do Corinthians. E o Corinthians também é um time que tem muito corintiano que não é capaz de dizer a escalação do Corinthians. Aí outra, João, o Corinthians... Mas, João, o problema do Corinthians hoje não é falar mudança, não tem um sistema tático ainda que o treinador quer. Não, mas a qualidade dos jogadores que não aparece. Mas Ou então quer dizer, se o Wesley não tá bem no jogo, o Corinthians não vai. Eu achei que ia melhorar. Contei ironia, eu achei que ia melhorar, o Corinthians não via bem. Mas aí a pessoa, não, tem que tirar o Cássio, tem que vender o Cássio, manda o Cássio embora. Eu falei, mandaram o Cássio, vai começar a ganhar. Eu falei, agora não vai. Assim, não. Eu falei, agora não, porque parecia que era o problema com o Cássio, não era o Cássio. Não. Mostra a tabela, Chile, se possível, aqui a parte baixa da tabela, a segunda página da tabela, a gente vai ouvir o Antônio Oliveira dentro do que disse o Paulo Sérgio, ele já falou na reportagem. Olha a situação do Corinthians. Perigosíssimo. Ó, 17º colocado, o Corinthians. Vai jogar contra o Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense, depois tem São Paulo. Então, e lá é perigoso esse jogo aí. Corinthians, Paulo, 5 pontos em 7 jogos. Não. Uma única vitória. É uma miséria. É muito pouco. E aí, quando Pelo investimento que foi feito... É isso. E quando é perguntado ao técnico do Corinthians, e a pergunta tem que ser feita, não. Você, corintiano, o pessoal fala, ele tá na rua, o pessoal, Garrafa, tudo bem. Não fala mal do Corinthians. Não tô falando, tô te perguntando, vou deixar você falar. É preocupante? Pode voltar a tabela, Chile, por favor. Vou perguntar pra você, corintiano, vai. É preocupante? Você tá preocupado? Você tá preocupado? Porque o pessoal fica, não sei o que. Você tá preocupado? Eu não tô falando nada. Você tá preocupado com esse desempenho do Corinthians? O técnico Tonhão da Fiel foi perguntado sobre rebaixamento pelo Alexandre Silvestre. Depois de um monte de perguntas, o Silvestre foi lá, rebaixamento. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do Corinthians. O Antônio Oliveira, popularmente conhecido, como eu apelidei carinhosamente, como Tonhão da Fiel. Diz aí, Tonhão. Já falei que as contas fazem-se no fim. São 38 jogos, estamos com 7. Portanto, eu já disse que no final vamos atingir aquilo que são os nossos objetivos e aquilo que, independentemente nas Copas, vamos querendo seguir e passando fase atrás de fase, porque nós temos ambições em qualquer uma das competições onde nós estamos envolvidos. Portanto, ainda falta muito campeonato, portanto, isto é uma maratona. Já disse, as contas fazemos no fim e nós vamos atingir os nossos objetivos. Olha a diferença dos jogadores lá do São Paulo falando. E aqui a bancada disse. 3 pontos de agora valem os mesmos 3 pontos no final. Vai deixar para somar no final? Vai deixar para somar no final? E o dando entrevista falando, não, esses pontos hoje são importantes para lá na frente nós conquistarmos o objetivo. Mas essa aí que é a grande tacada, né? Assim, me preocupa. Miller, quando o técnico traz esse discurso, eu fico preocupado. Conquista pontos agora para não fazer conta da manhã. Isso aí, para mim, é varrer o problema para baixo do tapete. Na hora, deixa ele aí embaixo do tapete, lá em julho, agosto, a gente... Perdemos do Botafogo, mas tudo bem. Faz uma faxina. É importante destacar, Miller, o Carlos Miguel foi o capitão. O líder do Corinthians hoje
é o Carlos Miguel. É, o time o deu Antônio uma- Oliveira, ele fez 3 substituições em um futebol que hoje permite fazer 5 para você mudar taticamente a sua equipe. Ele morreu com 2 no banco. Morreu com 2, Morreu fez com 3 duas. substituições. Mas não tem muita opção também. Então, aí, só. esse é importante, João, também concordo. Janela abrindo, o Corinthians vai ter que ir para essa janela, né, Miller? Sim. Pontual. O Corinthians não tem o direito de errar nessa janela, em hipótese alguma. Porque o campeonato vai pegar fogo pro Corinthians. O Antônio quer 5 ou 6 peças, ele quer quase meio time. Ô, Garrafa, você tem que ver o seguinte. O Corinthians mostra a sua realidade quando pega um time de qualidade. Sim. O Botafogo é um time bom. Sim. É muito mais time que o Corinthians. Tanto é que na praticidade provou isso. Quando o Corinthians pega esses times que têm qualidade, mais que ele, independente de jogar em casa ou fora, ele mostra a sua realidade. E não é uma crítica, é uma constatação. É 7 isso. jogos, 5 pontos. É isso. E aí é perguntado ao treinador, né? O que faltou ao Corinthians? Foi outra pergunta feita ao Tonhão. Eu fiquei preocupado quando ele responde. Lá no final a gente faz as contas. Se é que ele chega até o final pela cultura do futebol não para chega. fazer contas. Porque Não, se e outra continuar coisa, assim, Gá. talvez ele não esteja no dia da última rodada ali com a calculadora, Tonhão. Ô, Garrafa, outra coisa, um time apático. Um time apático dentro de campo. Um time que você não vê vibração. Não é porque ganhou no meio de semana ali e tal, e as coisas vão acontecer naturalmente. Ele fala sobre isso, quer ver? ó? Não vão acontecer naturalmente. Paulinho, praticamente ele vai te responder o que você está falando aqui. Sobre time apático. E foi perguntado a ele, é o que faltou ao Corinthians, né? Ontem. Parece que não faltou muita coisa. Não faltou muita coisa, não é isso, Tonhão? Se me perguntar, faltou o golo, portanto, e eu acho que nós temos que ser muito mais assertivos, principalmente nos últimos 30 metros. Uma das coisas que eu hoje mais senti não foi sobre o aspecto físico, foi sobre o aspecto emocional. Portanto, repara, foram novamente o 11 que jogou na quarta. Terça, foi o mesmo que chegou hoje. Portanto, o adversário... Repara que não foi o mesmo, portanto, e também que nós jogámos basicamente uma decisão para primeiro lugar. O adversário já tinha tudo resolvido, ficou em segundo lugar na Libertadores, mas o segundo lugar é igual ao primeiro, portanto, há uma classificação direta à fase seguinte. Eu acho que hoje foi mais o desgaste emocional do que propriamente físico, tanto que quando tivemos que ir para cima nos últimos 30 minutos, nós fomos. Assim, ó, o Tonhão da Fiel tem que entender que ele é o técnico do Corinthians e não é o técnico do Cuiabá. Me desculpa, é uma avaliação que eu faço. Porque o Corinthians entender que o jogo contra o Racing do Paraguai, não é o Racing da Argentina, é o Racing do Paraguai para tentar se classificar na Sul-Americana, né? Do Uruguai, me desculpe, do Uruguai, né? Quando ele tem que ganhar do Racing do Uruguai, que não é uma equipe tradicional, teve um desgaste emocional para ganhar do Racing. O Corinthians disputa com o River Plate, com São Paulo. Né? Esse é o desgaste. Falar que foi final contra o Racing do Uruguai, você vai me desculpar, Tonhão. Eles estavam emocionalmente abalados, o desgaste foi muito grande. Para ganhar do Racing do Uruguai, eu fico preocupado com essas declarações, que só faltou gol. Ele tinha que falar, ô João, pra mim faltou criação, É isso aí. faltou o time se posicionar dentro de campo, não é? Então esse discurso do treinador, eu não sei você, corintiano, se você tá preocupado. Eu fico preocupado. Eu tô. Não, olha, eu não concordo absolutamente com esse discurso. Se fosse brasileiro, já teria sido dispensado. Mas eu não tenho uma menor dúvida sobre isso. Talvez haja lá uma cláusula contratual que garanta a permanência dele por mais um tempo. Mas é preciso considerar o seguinte: o Corinthians perdeu de uma vez todos os seus expoentes que eram líderes dentro do time. O último, o Cássio. Perdeu o Gil, perdeu o Fábio Santos, perdeu o Paulinho, perdeu o Renato Augusto, perdeu todo mundo. E o meio de campo que está fazendo falta tremendo, João. Saiu Juliano. todo mundo. Sim. Juliano, fazendo falta. Claro. Criação. Mas saiu todo mundo O praticamente. próprio Gil, o Gil tá ou não tá fazendo falta? Tá. O Gil, saiu praticamente todo mundo ao mesmo tempo. O Fagner deixou de ser o Precisava titular, passar uma reformulação? Precisava, mas tem que ser uma coisa dosada e você não pode gastar o que gastou para montar esse time. Que a gente vê o Félix Torres não consegue dominar uma Ô, bola. Garrafa, uma coisa que o torcedor corintiano tem que se preocupar, a facilidade que o Botafogo encontrou para trocar passes e fazer o gol. Mas é um belo time, Miller. Você falou tudo. Então, além de ter mais qualidade, João, que o Corinthians, a facilidade que o Botafogo encontrou para fazer o gol foi muito grande.
Quer dizer, não tem marcação na primeira, na segunda, na terceira bola e na finalização. Quer dizer, aí sim é um erro de posicionamento e de atitude do jogador. E fica claro, E Paulo. não tem nada a ver com emocional. Ô, Paulo, É posicionamento dentro de campo e concentração. Exatamente. Não tem nada a ver com emocional, Antônio. Tem É que entrar concentração, cedo é nas jogador entrar ligado no jogo. Ranieri foi melhor ontem. Correndo Sempre. pra lá, correndo pra cá, correndo pra todo mundo. Até o Bidon, que é um bom jogador, tava mal ontem. Tá incrível, então não é emocional. É chegar na galera, ô filho, tá bem pra jogar? Vai jogar. Não tá bem pra jogar, vai pro banco, põe o outro e ponto, acabou. E como disse o Salve, morreu com 2. Eu sei que o Mas, elenco João, é é isso curto, aí. mas você morreu com 2 alterações. Você tem que ter uma alternativa. Outra coisa que me preocupa, não é? É quando o Corinthians fala assim, poxa, o Corinthians pode ser que perca o Wesley, que é um bom jogador, que é um bom garoto, que é um atleta em formação. Sim. Olha o problema do Corinthians, ele é tão grande no meu ponto de vista. Quando o Corinthians se preocupa em perder o Wesley, que ainda toma algumas decisões erradas dentro de campo, não por incompetência dele, porque ele é um garoto ainda é em formação. O Wesley não pode ser o salvador da pátria do Corinthians. Quando você olha para o Wesley e fala, se o Corinthians vai perder o Wesley, vai ser um problema gigantesco, que vai realmente, é porque a coisa está muito complicada, Paulo. Está muito complicada. O Wesley, todo futebol, todo mundo hoje vê todo mundo. O que os técnicos estão fazendo? Colocam 2 em cima do Wesley e acabou o Wesley. Acabou. Acabou, não joga E mais. todas as vezes que um